Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As propostas de reforma da Previdência e Trabalhista, assim como a terceirização, tornaram-se temas prioritários para alguns parlamentares que estão preocupados com os direitos trabalhistas. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Rural, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, já apresentou emendas às propostas em tramitação na Câmara. É com ele que nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Bongás, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente que emendas o senhor já apresentou para essa proposta de reforma da Previdência. Primeiro não é reforma, né, Regina? Quando a gente quer reformar a casa, a gente melhora a casa. Quando a gente reforma o carro, uma roupa, a gente melhora a roupa, melhora o carro. Aqui não é melhora, aqui é desmonte. Então, primeira questão que eu sempre tenho dito, o que o Temer está propondo para o país é um desmonte da Previdência Pública para agradar banqueiro e previdência privada. Porque se você vai chegar aos 65 anos e tem que ter 49 anos trabalhados, recolhendo, não tem o período de desemprego lá no meio, recolhendo, para tu não te aposentar. E o trabalhador rural, então, é para não se aposentar mesmo. Né? Dos mais afetados dos nessa mais reforma. afetados. Os mais afetados, Regina, são os trabalhadores rurais, os professores, vai ter professor de bengala, dando aula aos 70 anos de idade para a nossa gurizada. Quer dizer, é inadmissível. E os rurais, as mulheres, porque iguala a mulher com o homem, que é outra injustiça com as mulheres, e tira a perspectiva do jovem. O jovem não tem mais perspectiva. Então, nós trabalhamos emendas. Eu fui, por exemplo, procurado pela CONTAG, que são os nossos sindicatos das FETAGs dos estados, os sindicatos de trabalhadores rurais, apresentaram 4 emendas. Nós reunimos um grupo de deputados, são 4 emendas. Uma que mantém 55 para a mulher de anos de idade, ela trabalha desde cedo, então tirar essa idade, 55, é uma crueldade contra essa trabalhadora rural. Segundo lugar, o homem mantém aos 60 anos de idade, eles querem jogar todos igualar aos 65. Eu falei com uma senhora outro dia, ela tinha 44 anos. Então, vamos fazer um cálculo. A senhora tem 44 anos, trabalhou desde cedo, desde criança, e agora você teria 11 anos para te aposentar, 55 anos. O Temer está te dando uma mão, tu vai te aposentar agora não aos 11 anos, mas 21 anos. É isso que o Temer faz. Isso é uma crueldade, é uma maldade. Então, nós estamos apresentando esta emenda. 55 para as mulheres, trabalhadores rurais, 60 para os homens. Uma segunda emenda, manter o sistema de contribuição, que é um sistema hoje pela produção, não ir lá pagar para ele, para ela e para o dependente, que se o agricultor não colhe, como é que ele vai pagar? Não tem como pagar. Então, na verdade... porque os recursos vinham da Seguridade Social, não efetivamente do que era da Previdência, não é? Aí está o engano do governo. Por isso que tem gente já que ganhou na justiça a derrubada da propaganda enganosa do governo, que está mentindo para o povo. Ele está dizendo que a empresa está falida, isso, aquilo, mas ele não olha o que diz a Constituição, que é um sistema da Seguridade que pega a Previdência, Assistência e Saúde. Então, o governo mente, se aliou com o financiamento da Previdência privada, né, e não mexe em privilégio. Se mexesse em alto salário, em privilégio, em desonerações, em desvinculações para arrecadar dinheiro, não faz nada disso. Quer cortar do trabalho. Então, nós não podemos aceitar e a emenda que nós apresentamos é exatamente essa. Mantém 55 mulheres para todo o país. Então, eu quero agradecer à CONTAG, aos sindicatos, aos movimentos sociais que se mobilizaram, às nossas federações, a FETAG do Rio Grande do Sul, para que a gente possa, então, ter... Não só para os trabalhadores rurais, mas isso, para o todos geral. os trabalhadores do campo é 55 mulheres, 60 homens, que é o salário mínimo. E para os demais, o Temer está rasgando aquilo que nós acabamos de votar, que é aquela tabela de 85-95, onde, por exemplo, uma mulher que tem 55 anos de idade e 30 anos de contribuição já se aposenta sem o fator previdenciário comer parte do salário dela. Sim. O homem aos 60, 35 anos de contribuição, salário completo no benefício, sem o fator previdenciário famigerado do FHC, dos tucano, que estão juntinho com o Temer para aplicar essa contra o povo. Os tucanos estão junto com o Temer para tirar direito dos trabalhadores. Agora, o presidente já retirou os trabalhadores dos estados e dos municípios. O senhor acha que ainda tem condições de agora voltar atrás e aceitar esse tipo de emenda? Ele não retirou, ele anunciou que vai retirar. Não veio nenhuma emenda retificativa, temos que ver se o relator incorpora essa fala, mas é uma tentativa, quando ele está enxergando que esse barquinho está afundando,
tem muito movimento, muita onda, a aguinha está entrando para afundar de vez esse barco do governo, ele está tentando tirar uma categoria aqui e outra lá. Só que isso não resolve. Ele diz que a categoria dos professores vai cair fora, só que na imposição agora para ajudar os estados, ele exige que os estados façam um regime próprio, quer dizer, então igual vai prejudicar. Então eu quero alertar que os professores, os servidores públicos estaduais e municipais não deixem de se mobilizar agora. Vale a frase do Bertolt Brecht, né, que ele dizia assim, primeiro vieram buscar os comunistas, mas que eu não era comunista não tinha nada a ver comigo, fiquei quieto. Depois vieram buscar os negros, vamos dizer assim, eu não era negro, fiquei quieto. Depois vieram buscar mim e eu estava sozinho. Então os professores, servidores municipais, estaduais, estejam junto conosco na luta para derrubar esse projeto. Porque depois, talvez, ele quer nos separar, nos dividir para aprovar esse projeto. E esse não pode passar. Agora, nós temos também a reforma trabalhista aqui, tramitando aqui como projeto de lei, ou seja, pode até nem ir para o plenário. Como é que está a mobilização do partido? O que pode ser feito? Se também vão ser apresentadas emendas? Regina, se o Temer quer pagar a conta para quem pagou o golpe, é isso que ele está fazendo. Ele está agradando, sabe quem? Os patrões, os ricos empresários desse país. Esses que vieram com pato nas ruas fazer manifestação. O que ele está fazendo? Ele vai rasgar a CLT. Eu disse até que nesse momento, em questão de dias, eles estão rasgando 3 grandes legados das últimas décadas do país. Um legado que nós tínhamos é a CLT. Todos nós falamos do Getúlio Vargas, de 43, da conciliação das leis de trabalho, das férias remuneradas, do final de semana com descanso, das horas extras, do adicional noturno. Bom, estas leis ele está rasgando. O segundo legado que ele está rasgando é a Constituição de 88, que é conhecida, nossa, todo mundo fala do Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, que maravilha, a Constituição dos Direitos, rasgando. Terceiro legado do Lula. O Lula e a Dilma deixaram um legado importante. O salário mínimo cresceu, teve mais mão de obra com emprego qualificado. Uma política específica de salário mínimo. Uma política específica de salário mínimo, Regina, que crescia acima da inflação para recuperar o poder aquisitivo, gerava desenvolvimento, rasgando. Então ele está rasgando para pagar o COP para empresários agora com a terceirização, com a reforma trabalhista, para tirar direitos. E nós a não podemos terceirização agora, né, que foi aprovada aqui na Câmara, mas ainda tem uma proposta do Senado. O senhor acha que ainda tem como reverter essa proposta? É muito difícil, porque ele tem um compromisso tão grande com os que patrocinaram o golpe. Ele é tão contra os trabalhadores que ele vai fazer com que o trabalhador não seja mais contratado pelo patrão para atividade fim. Então, o patrão na metalurgia contrata o metalúrgico e paga o salário. No banco, o bancário, o cara do caixa lá é contratado, o professor é contratado por uma escola. Isso tudo vai desaparecer. Vai contratar terceiros, ou seja, terceiriza. Esses contratam os empregados e oferecem esses empregados para o patrão. Vai aumentar o salário? Não. O Diese disse isso, tem uma estatística. 30% de salário a menos. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, eles dizem o seguinte, que a cada 10 acidentes de trabalho, 8 se dão nas terceirizadas. A cada 5 mortes, 4 são nas terceirizadas. Agora, inclusive, estamos falando em quarteirização, que são essas empresas terceirizadas contratando outras empresas, né? Suplocado. Então, o que acontece? O salário que o empregado ia receber, ele vai ficar um pouquinho com a terceirizada. Uma outra parte do salário com a quarteirizada. E ele vai receber um salário menor. Ou será que o patrão vai pagar mais? Claro que não vai querer pagar mais. E o que estava trabalhando vai para onde? Para o emprego, para o desemprego, vai para o olho da rua. Então, eu estou indignado que um governo possa fazer tanta crueldade em tão pouco tempo. Rasgar 3 legados do período histórico, fazer com que a gente não se aposente mais. Inclusive no setor público também, né? No Porque setor aí público podem diminuir os concursos públicos, né? Pode não ter mais concurso público. Pode não ter mais concurso público só para aquela atividade tipicamente do Estado mesmo. Porque é o seguinte, na 4302, que não é a 4330 que está no Senado, na terceirização, aqui na casa, foi ressuscitado um projeto de 98, que era do Fernando Henrique Cardoso, que o Lula tinha pedido para não tramitar mais aqui. Esse projeto está ressuscitado e lá dentro está que a atividade de terceirização pode também ser nas atividades públicas, ou seja, uma prefeitura
não poderá agora não mais fazer concurso público, contratar uma empresa para colocar os funcionários a trabalhar. Então, realmente, a situação é grave e é importante que a sociedade se manifeste, né? Pode ser procurando seu deputado, procurando seu senador, indo na rua, fazendo manifestação, para que a gente possa impedir que um governo que não foi eleito, porque ele entrou pelo golpe, entrou pelo atalho, quer dizer, que um governo que não tem legitimidade faça tanta maldade com o povo brasileiro. Isso nós não podemos aceitar. Eu estou indignado e eu acho que a população brasileira tem que estar indignado e quanto antes o Temer puder cair fora, que saia. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Que agradeço. Eu conversei sobre as reformas previdenciária e trabalhista com o deputado Bom Gás, que é do PT do Rio Grande do Sul. Você pode assistir esta e também as outras edições do nosso programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.